Olá! Hoje temos a segunda parte do nosso estudo sobre sacrifício, expiação, karma, etc. Lembrando que este tema ainda é parte do nosso estudo maior sobre o objetivo da reencarnação. E lembrando também que teremos uma mensagem psicografada resumindo os temas de todos esses vídeos, desde os vídeos sobre os objetivos da encarnação e da reencarnação. Bem, no vídeo anterior, nós vimos as ideias sobre sacrifício e expiação no Antigo Testamento. Hoje nós vamos tentar descobrir se houve alguma mudança ou alguma evolução naquelas ideias. Hoje vamos ver o que a doutrina espírita diz sobre o tema expiação. Mas, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos começar vendo uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Expiação. Aqui, século XIX, voltamos a falar em expiação, numa doutrina que pretende ser moderna e diferente de tudo que existia em matéria de dogmas religiosos. Expiação? Expiação, como nós vimos no vídeo anterior, vem lá do Antigo Testamento. Eles acreditavam que as pessoas que desrespeitavam as leis de Deus deveriam pagar com a própria vida. Ou seja, o pecador devia morrer. Mas eles também entendiam que Deus aceitava a vida de um animal como expiação pelos pecados. Ou seja, eu errei, tenho de pagar com minha vida, mas Deus aceitaria a vida de um animal no lugar da minha. Quem tiver dúvidas sobre esse assunto deve assistir o vídeo anterior. Esse é uma continuação daquele. E para que o de hoje possa ser entendido, tem de assistir aquele antes desse. Vamos continuar com a resposta. Mas, para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso é que está a expiação. Outra vez, expiação. É preciso explicar que as expiações, aqui nesse trecho da resposta da pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, são as dificuldades que enfrentamos na vida. Todas as dificuldades e obstáculos que a vida apresenta. Visa ainda um outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Resumindo, o objetivo da encarnação é alcançar a perfeição, segundo o próprio Jesus afirmou quando recomendou o sede perfeitos. E as dificuldades da vida são chamadas de expiação. Bem, vamos ver outra pergunta de O Livro dos Espíritos. Pergunta 167. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? A resposta já começa com expiação. Expiação é herança do Antigo Testamento. Mas já que expiação está aparecendo muito, vamos logo ver o significado de expiação. Expiação, do latim expiatio, penitência usada para abrandar a culpa, meio usado para purificar-se de faltas cometidas. Aqui já temos um outro problema. Nós vimos na resposta da pergunta 132 que o objetivo da encarnação é alcançar a perfeição. O conceito de expiação, falando português claro, é pagar pecados. Mas o objetivo da encarnação ou da reencarnação não é pagar pecados. O objetivo é evoluir, alcançar a perfeição. Então aqui encontramos um problema. Vamos fazer uma analogia. É como se fôssemos para a escola para ser castigados. E ninguém vai para a escola para ser castigado. Vai para estudar, aprender. E é essa a resposta da pergunta 132. O objetivo é chegar à perfeição. Encarnação e reencarnação são a mesma coisa. Então, o objetivo é chegar à perfeição, não pagar pecados. Ninguém vai para a escola para receber castigo.
Vamos usar a nossa analogia outra vez. É como se alguém perguntasse: você vai fazer o 8º ano do ensino fundamental ou o 1º do ensino médio? E o aluno respondesse: não, esse ano eu só vou para ficar de castigo. Não tem pé nem cabeça. O objetivo, tanto na encarnação como na reencarnação, é evoluir e não pagar pecados. Vamos continuar com as perguntas de O Livro dos Espíritos. Pergunta 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Expiação outra vez e outra vez, os espíritos explicam que expiamos os erros submetendo-nos às provas da vida corporal, às lutas do dia a dia. E na vida espiritual, os remorsos e as culpas trazem sofrimento, que também foram classificados como expiação. Vamos em frente. Pergunta 999. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem de expiar o seu passado. Aqui, outra vez, achamos o termo expiar. E tem mais. Aqui temos o exato sentido do Yom Kippur, como nós vimos no vídeo anterior sobre o sacrifício no Antigo Testamento. A pessoa se arrepende, pede perdão a Deus e resolve expiar os pecados. Lá fazia-se o sacrifício de um animal para expiação. Ou seja, aqui na resposta da pergunta 999, temos judaísmo puro, sem tirar nem pôr. Bem, agora nós vamos ver algumas passagens de O Evangelho segundo o Espiritismo. Daí se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Item 6. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Item 6. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo. Item 8. Se se vê punido, é que praticou o mal. Item 11. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Item 12. Todas essas passagens foram tiradas somente do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os livros espíritas estão cheios de palavras como essas e das ideias de punição e castigo. Como acabamos de ver, permanece no ar sorrateiramente a ideia da expiação, do castigo, da punição. Tudo o que sofremos tornou-se, então, expiação, karma, numa ideia simplista que traz de volta a ideia inicial do Deus que castiga. Ou seja, o Deus vingador do Antigo Testamento permanece vivo e atuante, segundo alguns espíritos e espíritas. Mas hoje sabemos, entendemos, desde que Jesus chamou Deus de Pai Nosso, que Deus não se vinga, não castiga. Então, como explicar esses textos e outros semelhantes a esses? A explicação é simples. Nas passagens que nós vimos de O Evangelho segundo o Espiritismo, não existe nada de Espiritismo. E nas passagens do Livro dos Espíritos, tem um pouco de Espiritismo, mas só um pouco. Nas perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, nós temos judaísmo puro. Nas passagens do Evangelho, nós temos algo que podemos chamar até de catolicismo, mas nunca de espiritismo nem de cristianismo. Expiação é judaísmo. Punição e castigo pode ser qualquer outra coisa, mas não é espiritismo. De tudo que nós vimos aqui, o que mais parece com o espiritismo é a resposta da pergunta 132. Mas temos de tirar de lá e das outras perguntas e respostas tudo o que se refere à ideia de expiação. Aí nós teremos espiritismo.
Para usar umas palavras mais atuais, eu diria que o que nós vimos nessas passagens de hoje foi um espiritismo Nutella. Alguém pode perguntar por que essa mistura de espiritismo com catolicismo? Gente, talvez 80% dos espíritos da codificação sejam católicos. Santo Agostinho, São Luís Rei de França, Cardeal Morlot, Bispo de Havre, Padre não sei de onde. Era óbvio que isso iria ter consequências. A ideia do sacrifício de Jesus, as ideias de punição e castigo do catolicismo, etc., tudo isso foi enxertado dentro da doutrina espírita. Precisamos estudar. Estudar significa, sobretudo, raciocinar. Gente, santo, cardeal, bispo, rei, imperador, são todos títulos humanos. Vocês acham mesmo que espírito evoluído está apegado a título terreno? Alguém pode argumentar, não, era para dar autoridade ao espiritismo. Mas não é isso que a doutrina espírita ensina. A doutrina espírita ensina que o nome não importa, e sim a mensagem. Então, se esses espíritos estão apegados a títulos terrenos, que são mais fáceis de esquecer, imagina os dogmas da igreja. Claro que eles não conseguiram se livrar dos dogmas e das ideias católicas de punição e castigo. O que nós temos hoje é um espiritismo católico, que nós podemos chamar de espiritismo Nutella, mas essa é apenas uma das possíveis explicações. Ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Mateus 13, versículos 29 e 30. O tal de cristianismo redivivo, palavra horrorosa essa tal de redivivo, não existe. Por enquanto é apenas uma miragem, um objetivo a ser alcançado. Não existe cristianismo redivivo. Essa palavra ridícula significa cristianismo revivido, mas é claro que não existe. Eu já disse aqui, nós precisamos estudar. Muita gente fica só repetindo o que ouve sem raciocinar. Nós temos hoje o clichê do clichê, como diria Gilberto Gil. Mas lembre-se, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, versículo 13. Isso significa que todas essas coisas que foram enxertadas no Espiritismo serão retiradas e o Espiritismo vai se tornar, de fato, o verdadeiro cristianismo. Jesus deixou claro que ele iria voltar. A volta dele significa o verdadeiro cristianismo sendo vivido e pregado. Então, hoje nós vimos as ideias sobre expiação e sobre os sofrimentos da vida na versão de um espiritismo Nutella. Vocês podem perguntar, então, como explicar os sofrimentos desta vida? Isso é assunto para o próximo vídeo, senão esse vai ficar com uns 40 minutos. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que é um espiritismo raiz. Bem, vamos recapitular o que vimos até agora. No vídeo anterior, nós vimos as ideias sobre sacrifício e expiação no Antigo Testamento. Hoje vimos o que a doutrina espírita ensina a respeito do tema expiação. No próximo vídeo começaremos a derrubar todas essas ideias de castigo, punição, karma, expiação. Clique em gostei, assine o canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser esclarecidas sobre essa confusão que virou o assunto expiação e até o próximo vídeo.